personagem republicano muito lembrado em Uberlândia. O centenário da arquiteta italiana Lina Bobardi. Memórias sobre a telefonia na época de sua implementação no Triângulo Mineiro. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem sempre está só começando. Neste fim de semana, comemoramos a proclamação da República no Brasil. E em homenagem ao 15 de novembro, entramos no arquivo para lembrar um dos republicanos mais lembrados em Uberlândia, Afonso Pena. Confira. No princípio, não tinha ares nem importância de uma grande avenida. A calmaria, as árvores invadindo o espaço de terra batida, o acanhamento das casas comerciais, a falta de pedestres e a total ausência de veículos apressados. Nem de longe faziam supor que, algumas décadas mais tarde, o burburinho e a agitação transformariam radicalmente o que estas fotos testemunham. Estamos no princípio, e esta história começa aqui, na Praça da Independência, na antiga São Pedro do Berabinha. Esta é a Avenida Afonso Pena, no início do século XX. Antes foi Rua do Comércio, Rua da Lavoura. Teve outros nomes. Aos poucos, subjugada pela necessidade de crescimento, ela vai se adaptando aos novos tempos. As árvores já não dominam o espaço. O calçamento cobre a terra batida. Novas edificações vão se enfileirando. Chega a luz elétrica. O primeiro acidente de trânsito. As casas comerciais se tornam ostensivas. E a avenida vira palco de festas populares. Chega o cinema. As pessoas se multiplicam. E a avenida ganha vida. Chega à Praça da República e vai além, em direção à Estação da Mogiana. Década após década, ela se transforma, se espalha. Na falta de espaço, cresce verticalmente, sem parar. Avenida Afonso Pena, ano 2007, um século depois. Se houvesse uma comemoração, a principal artéria que faz pulsar o coração urbano de Uberlândia certamente estaria comemorando seu centenário. Do princípio até aqui, tudo mudou. A cidade não tem mais o aspecto provinciano que caracterizava sua paisagem urbana. Por todo lado, o progresso e a modernidade se impõem, muitas vezes cobrando um alto preço. No lugar dos sobrados, altos edifícios. No lugar do caminhar tranquilo das pessoas, a pressa. Este é o ritmo de quem sabe a importância que tem para Uberlândia. Este é o ritmo da Avenida Afonso Pena. Mas afinal, quem foi Afonso Pena? Filho de um imigrante português que veio em busca de ouro em terras mineiras, Afonso Augusto de Moreira Pena nasce em Santa Bárbara, Minas Gerais, em 1847. Estuda Direito em São Paulo e entra na política em 1874. Durante o Império, foi chefe dos Ministérios da Guerra, da Agricultura e da Justiça. Em
Em 1906, depois de uma carreira bem-sucedida, é eleito presidente da República. É considerado um dos mais atuantes e astutos políticos mineiros, razão pela qual é lembrado e homenageado em Uberlândia e dezenas de outras cidades mineiras. Uma visita à Igreja Espírito Santo do Cerrado e as mudanças trazidas pelo processo de restauração. E ainda um passeio pela história da arquiteta Lina Bobardi, no ano do seu centenário. Confira! O Cerrado é tão lindo. Dona Lina vinha muito aqui, sobretudo pelo Cerrado. Ela adorava o Cerrado e conhecia tremendamente bem todas as espécies do Cerrado. A Paróquia Divino Espírito Santo do Cerrado realmente é um cantinho do céu. Quando a gente entra aqui, a gente sente um ar diferente, é um lugar muito sagrado, um lugar muito bom de se viver. Na cota mais alta a gente tem a capela, ao passo que a cota desce nós temos a residência das irmãs que moraram durante o período na comunidade. Na cota abaixo nós temos o salão comunitário, um salão de festividades, onde acontecem as reuniões da comunidade, festividades. E numa cota abaixo, originalmente, nós tínhamos um campo de futebol, que hoje foi substituído por um salão paroquial solicitado pela própria comunidade. Logo eu cheguei à paróquia, ela foi interditada por uma ação movida pelo Ministério Público. Nós tínhamos ali algumas vigas na igreja que estavam com trincas e inspiravam alguns cuidados e, segundo a avaliação do Ministério Público, representavam risco real para a comunidade que se reunia para as celebrações. Então a igreja ficou, naquele início do meu trabalho, por cerca de 9 meses interditada. Depois que nós realizamos aquelas intervenções necessárias apresentadas pelo Ministério Público, nós vimos a necessidade de dar continuidade a um trabalho de reforma e de restauro. Como nós não conseguimos nenhuma parceria junto à iniciativa privada, nós nos dirigimos ao Instituto Estadual do Patrimônio Artístico Histórico de Minas, o IEFA. E foi através do IEFA que nós conseguimos, por meio da intervenção de alguns políticos, as verbas necessárias para fazermos as intervenções em etapas que foram escalonadas. Algum tempo atrás, antes de fazer o restauro, tinha muita infiltração na igreja. Aí eu vim assistir um casamento aqui e de repente, assim, era um final de tarde, um sábado no final de tarde, estava com o tempo bem nublado, sabe? Ameaçando chover. Depois que os noivos entraram, começou a chover lá fora e de repente, entre os noivos e o padre, começou a cair muita água. Então, assim, as pessoas que estavam assistindo o casamento ficaram muito assustadas com o acontecimento. Na primeira etapa, nós, através do IEFA, contactamos o Marcelo Ferraz e o André Weiner, que são hoje os responsáveis, arquitetos que trabalharam com a Lina, responsáveis pela Igreja do Espírito Santo do Cerrado, sob o ponto de vista técnico. Todas as intervenções, tudo que diz respeito à igreja, hoje tem que passar pelo Marcelo e pelo André. A igreja não tinha nenhum projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto de bombeiro, não havia nada disso. Então o Marcelo mais o André tiveram que fazer esses projetos. Num segundo momento, nós realizamos a intervenção na parte de cobertura. Foram disponibilizados R$149 mil e aí nós trocamos todo o telhado da casa, da igreja e do salão, o forro da casa e uma parte do madeiramento também da igreja.
Na terceira etapa, que foi finalizada em abril do ano passado, 2013, nós realizamos uma série de ações. No corredor central da igreja, nós tínhamos ali a aplicação de uma tinta acrílica. Essa tinta foi toda removida. Nós tivemos que voltar à parede atrás do altar, que havia recebido uma camada de reboco, a sua característica original, e ficou com aquele aspecto do tijolo à vista. A Nossa Senhora, que era grande também, a Nossa Senhora das Graças, aí trocou por aquela menor para ficar sobre o altar. Então, para contemplar as necessidades da comunidade, o Marcelo e o André fizeram um novo projeto para a construção de um centro pastoral, que nós fizemos anexo ao salão paroquial. Hoje nós demos o nome do centro pastoral ao pároco anterior, que morreu de acidente, o padre Henrique Mesquita. E ali, hoje, são desenvolvidas muitas atividades. Aqui na paróquia Divino Espírito Santo, tem os vicentinos, que arrecadam alimentos, distribui. Tem as fraldas geriátricas, que são distribuídas para aquelas pessoas idosas, pessoas acamadas. E tem também o Clube de Mães, que ensina as mulheres a bordar, fazer crochê e uma série de artesanato. Dona Lina, quando fez o projeto, junto com o Frei Gídio e Frei Fúvio, disse: eu faço arquitetura e o Edmar fará o interior. É uma operação casada, porque ela me considerava como artista plástico e como artista sacro. Nos últimos 10 anos, começaram a entrar recursos e ela foi praticamente terminada na parte construtiva, na parte de construção, porém, o interior, o seu interior, não foi terminado, apesar de que os desenhos todos já estão prontos, que na entrada da igreja, acima da porta de entrada e saída, irá a Anunciação à Virgem. E no altar central, o batismo de Cristo. Nas paredes circulares, ela é circular, vem um cântico gregoriano, o Veni Creator Spiritus. Depois que for terminada a igreja, quando as pessoas entrarem, ela vai ser transformada quase numa caixa de música. A exposição do centenário de Dona Lina, eles vão ser colocados à mostra, as pessoas terão condição de ver, e eu espero que seja definitiva para ir além da pequena burocracia, pequena, mas que atrapalha, do Instituto do Patrimônio Histórico de Minas Gerais, que desconhece os aspectos, todos esses aspectos, mas nessa exposição vão ser revelados as cartas de Dona Lina, os documentos todos de Dona Lina, onde a escolha é minha para fazer a igreja. E que era o desejo dela. A produção do programa entrou em contato com a assessoria do IEFA para esclarecimentos sobre o projeto do interior da Igreja Espírito Santo do Cerrado, mas até o final desta edição não tivemos retorno. Eu não sei se foi inspirada pela Alina, mas a igreja me trouxe muito sorte no meu casamento. Um projeto que com a sua simplicidade, conseguiu trazer isso para a minha vida pessoal também. Um caso que revela, além da prosa, lembranças da telefonia no período das primeiras instalações em Uberlândia. Veja a seguir. Isso eu lembro muitas vezes, foi quando eu resolvi dotar o bairro como a pessoa ter fácil acesso à cidade. Então, na época seria o quê? Telefone. Então eu subi por aí acima, né, e fui lá no Alexandrino Garcia, né?
Então eu tinha ouvido falar que tinha chegado um português e tal, que fez as mansões, etc. E eu fui lá e pedi para falar com ele. Não, manda entrar. Não, sou Alexandrino, sou João de Deus. Ah, se é o tal João de Deus que está fazendo o que já fez, ou que ainda está fazendo as mansões, sou. E eu vou mudar para lá este mês. E eu queria um favor do senhor, pagando, né? Você quer uma empresa, o que é que você quer? Eu queria umas 2, 3 linhas de telefone lá para dentro. Chamou um funcionário lá, que já não lembro o nome dele, e perguntou a distância que estavam as linhas de telefone das mansões do aeroporto. Primeiro perguntei, vocês sabem o que é mansão? Sei que eu estive lá outro dia, até quem está fazendo lá é esse senhor aí. Qual é a distância? Nossa, Alexandre, a distância da linha de telefone lá deve dar uns 3 a 4 quilômetros. Mas aí até quem me disse certinho, que assim de cabeça eu não sei. Então, vai lá medir, me fala e segunda-feira, quando eu chego segunda-feira, às 9, que eu subi para que eu ainda não morava lá, porque eu morava aqui embaixo, eu vejo máquinas na cabeceira da pista. Eu falo, o que é que essas máquinas estão fazendo? Era ela abrindo a vala para passar o cabo de telefone. Passou na hora. Aí eu fui lá agradecer, não, sou Alexandre, não. A minha visão é melhor que a tua, meu filho. Eu faço a minha visão, estou velho, mas a minha visão é melhor que a tua. Eu vou vender ali telefone com água, é só saber que tem lá. E não dou, todo mundo queria telefone, né? Com certeza, né? E foi aí que começou crescendo o bairro, né? Olá! E nós continuamos conversando com José Aparecido Martins na terceira parte do nosso bate-papo sobre as atividades esportivas dele aqui em Uberlândia. Sidão, mas só relembrando um pouco do Floresta, eu queria que você citasse alguns craques que passaram pelo Floresta, assim, de... Floresta teve uma época que o Floresta chegou a ser profissional. Jogou o campeonato da segunda divisão, foi vice-campeão. Floresta teve uma época, porque a política do Floresta ela é diferenciada. Eu gosto do Floresta até hoje porque eu aprendi muita coisa lá dentro do Floresta. Os grandes craques do Floresta, sem sombra de dúvida, foi o Nego, que foi goleiro do Cruzeiro, né? O Cairo, que tem um escritório O irmão dele, né? O Itelino, Cairo Itelino era o meio de campo. Quarentinho, que jogou no Rio de Janeiro, jogou no Madureira, jogou no América, jogou até no Japão. E vários outros. O Aender? O 40. Não, o Aender. O Andes jogou no Floresta, jogou no Tuiutaba, jogou no Juventus, Quer dizer, vários jogadores que hoje estão bem de vida, estão com situação equilibrada, porque lá atrás, eles aprenderam a viver como pessoas, como homem, como respeitador ao próximo, entendeu? Então eu aprendi muito no Floresta e eu aprendi a amar o Floresta por isso. O Haroldo também, não era? O professor Haroldo, né? E interessante, não é ser saudosista, mas acho que não é defeito. E jogava bonito, né? Haroldo era forte. Não, tô falando o time. Você viu um meio de campo com Cairo e Telino? Dá gosto, dois irmãos ali, eles entendiam por pensamento, né? Por pensamento. Os volantes, né? Os volantes antigamente sabiam sair jogando. Ia lá na frente do Macagu. Hoje é tudo perna de pau, né? Nem na seleção brasileira não tem. Não tem, né? Sidão, você que acompanhou esse crescimento de Uberlândia, qual que você acha que foi o momento que virou a chave que Uberlândia deu essa explosão? Virgílio Galassi, eu convivi com ele, fui vereador com ele. Aquele homem, Celso, ele chegava depois da montanha. Tudo que ele fazia era grandioso. Ele foi um empreendedor que expandiu o setor industrial do Uberlândia, expandiu a cidade em todos os setores, todo setor de atividade comercial, industrial, cultural, e tudo que ele fazia era grandioso. Nada ele fazia com pequenez, com coisa pequena, não. A visão dele, ele sempre falava para nós, reunir os vereadores, ele falava, olha, Uberlândia é uma cidade, nós estamos preparando Uberlândia para 1 milhão de habitantes. E é verdade, hoje nós estamos com 800 mil habitantes, população flutuante, e 1 milhão.
que você gosta mais de Uberlândia? O que é que te fascina mais aqui? O que me fascina mais Uberlândia é o seguinte, é uma cidade que ela acolhe todo mundo, assim, vamos dizer, sem distinção. E aqui Uberlândia, não sei se você observou, você vai no Rio de Janeiro, você vai lá na Lagoa da Prata, lá naquela lagoa lá, aquele mau cheiro, aquela coisa que vários locais, aí você não aguenta nem passar. Uberlândia não, tudo aqui é feito, tudo é feito aqui, bem feito. Tudo aqui é bem feito. Se você vai nesses bairros aí que foram construídos, tudo é bem feito, tudo asfaltado, tudo. Aqui tudo é bem feito em Uberlândia. Você vai nesses shoppings que estão fazendo aí agora, estão inaugurando. Então Uberlândia é fascinante por isso. Você vai no Parque Sabiá. O Parque Sabiá, Celso, ele é o maior parque ecológico da América Latina, em tamanho. O povo vai lá, o povo passeia lá, vive lá, leva suas crianças, nada, joga futebol, tudo de graça, rapaz. Tem aqueles brinquedos lá, tem aquelas danças, tem tudo. Então Uberlândia não tem cidade no Brasil igual Uberlândia. Você anda o Brasil inteiro, você não acha uma cidade. Um parque daquele ali que oferece todo o conforto para a cidade. E todo lugar que você vai em Uberlândia, Celso, são coisas bem feitas. Visita a Cidade do Céu, você vê tudo asfaltado, aquelas indústrias, aquelas firmas grandiosas, aquelas coisas maravilhosas que a gente tem que andar. Você tem que andar em Uberlândia para você ver a grandeza da cidade, a beleza da cidade. Então, tudo isso aqui fascina a gente, porque eu já viajei o Brasil inteiro. Eu fui o Brasil inteiro, através do Uberlândia Esporte, através da minha profissão. Poucas cidades. Se você tirar algumas cidades de São Paulo, interior de São Paulo, e do Paraná, Rio Grande do Sul, você não encontra cidade igual Uberlândia em lugar nenhum do Brasil. Bem feita, bem cuidada e com um povo trabalhador. Aqui é uma cidade que realmente nos fascina. Sidão, para terminar, porque senão a gente... Nossa conversa não tem fim, né? Mas terminar por hoje. Da sua vida pública, familiar, profissional, o que você tem mais orgulho? Meu pai. Celso, meu pai era um carroceiro, Luiz Martins. Ele tinha 6 irmãos, ele cuidou dos 6 irmãos, nós somos 4 filhos, ele cuidou dos 4 filhos, através de uma carroça. Depois, com o passar do tempo, ele passou a exercer a função de despachante de escritura. Então, meu pai é uma pessoa que eu lembro dele todo dia e rezo por ele todo dia, que ele foi minha luz, foi meu caminho, foi tudo que eu sou na vida eu devo a ele, desde o primeiro dia que eu nasci até hoje ele me ilumina, entendeu? Então o maior orgulho que eu tenho na minha vida é meu pai e minha mãe, e principalmente meu pai, que ele que me procurou me guiar, fazer com que eu fosse uma pessoa conhecida, uma pessoa boa, uma pessoa estudada, através de uma carroça. Você vê uma pessoa, um carroceiro, fazer as coisas para a família, para os filhos, com grandeza, é muito difícil. E ele conseguiu. Então, meu pai, para mim, é meu ídolo. E você tem mais algum sonho? Meu sonho é continuar a minha vida, meu escritório, criar minha família e procurar fazer bem ao próximo, né? Ser uma pessoa boa, uma pessoa distinta, correta, respeitar as pessoas. Meu sonho é esse, que um dia nós estaremos lá, né, Celso, todo mundo. E ver o Floresta campeão. E ver o Floresta campeão. Muito obrigado. Sidão, muito obrigado, foi um prazer muito grande te ter aqui. Tá? O prazer é meu, viu? Até a próxima. Vai. E hoje nós ficamos por aqui. Não perca no próximo programa a primeira parte da entrevista de Celso Machado e a regente Edmar Ferretti. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br ou envie suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.
Patrocínio Algar. Gente servindo gente.